Boa noite. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Nesse sexto dia de primícias. Glória a Deus. Aleluia, que alegria é estar na casa do Senhor, primiciando a Ele. E você que chegou até o sexto dia, glória a Deus, você está plantando sementes. Sementes no reino de Deus, amém? No reino do Espírito. E hoje nós vamos falar sobre semeadura e colheita. Semeando e colhendo. E eu creio que quando o Senhor, Ele foi colocando no coração do nosso pastor Rafael as palavras, os temas para este ano, eu creio que o Senhor já tinha tudo preparado, tudo foi sendo construído, e quando eu recebi esse tema, eu também, como a pastora Maria declarou, no primeiro dia, eu recebi como um presente do Senhor, que é um tema que eu gosto muito de declarar sobre a vida, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a vida daqueles que andam comigo. E o tema hoje é semeando e colhendo. E muitas vezes quando nós ouvimos esse tema, o semeando já dá um aperto no coração, porque nos remete ao quê? A dar, né? Mas no mesmo padrão, quando a gente olha o colhendo, é algo que nos alegra, porque quem gosta de colher aqui? Todos nós, né? Então, é um tema que eu creio que o Senhor entregou ao pastor Rafael para esse ano de 2026, para compartilhar com a igreja, porque eu creio que o Senhor, Ele quer fazer algo para 2025, algo em que nós possamos ter esse entendimento daquilo que nós estamos semeando no reino espiritual. Amém? E eu quero convidar você para abrir a palavra, a sua Bíblia aí, a Escritura, sua espada em Gênesis capítulo 8, vai ser o nosso versículo-chave aqui. Gênesis capítulo 8, nós vamos ler o versículo 22, amém? Gênesis capítulo 8, versículo 22, amém? Diz assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém? Deixa aqui. Eu gostaria, como uma boa pedagoga, que gosta que quando nós falamos, isso fixa, né? Fixa na nossa mente. Vamos ler juntos aqui, na mesma versão, nessa que está aqui na tela. Amém? Enquanto amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus, querido Pai, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por este dia. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que é estarmos aqui na Tua casa, nesse sexto dia, primiciando, Senhor, a Ti. Senhor, eu peço, Senhor, nesta noite, Espírito Santo, leva cativa a nossa mente ao Teu trono, Pai, para que não haja nenhuma distração, para que não haja nenhuma voz contrária, Senhor, trazendo dúvida, trazendo, Senhor, ó Pai, questionamento, que apenas, Senhor, a Tua doce voz, Espírito Santo, possa ser ouvida nos nossos corações, que apenas, Senhor, ó Pai, a Tua doce voz possa,
possa, Senhor Jesus, trazer aquilo, Senhor, que precisa, que o Senhor quer, ó Pai, trabalhar, aquilo que o Senhor quer, Senhor, ó Pai, trazer luz, Senhor, que está oculto, Senhor. Venha, Senhor. Espírito Santo, nós te desejamos ouvir tua voz. Ó Pai, nós te agradecemos, Pai, e te damos honra e glória e louvor nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Então, como o texto já diz, existem textos que são autoexplicativos e esse é um deles, né? Aqui nós temos um contexto em que Noé, todos conhecemos a história de Noé, né? É um contexto pós-dilúvio, onde Noé aqui já ouviu a voz do Senhor, obedeceu aquilo que o Senhor estava mandando ele fazer, que era o quê? Construir uma arca, porque ele iria destruir o mundo através de um dilúvio. E ali nós sabemos pela história que aconteceu, e Noé, ele se salvou juntamente com um casal de animais e sua família. E ali depois do dilúvio, a arca pousou, Noé saiu com a sua família ali, e a primeira coisa que Noé fez foi construir um altar. A primeira coisa que Noé fez foi construir um altar, ou seja, foi adorar. Adoração. Ele entregou ali naquele altar o seu holocausto. E a palavra do Senhor diz que aquele holocausto foi consumido e aquele cheiro subiu às narinas do Senhor, e o Senhor aspirou, e aquele cheiro foi um cheiro suave, que agradou ao Senhor. E ali, o próprio Deus disse que não iria mais destruir a terra com um dilúvio, os animais, e o próprio Deus, ele declarou isto que nós acabamos de ler e declarar. Ou seja, querido, nós estamos agora falando sobre uma lei espiritual. É uma lei que foi estabelecida pelo próprio Deus. Mas será que a lei da semeadura é algo assim? Olha, vamos começar então de trás para frente. Existe hoje dia e noite? Sim ou não? Sim. Existe verão e inverno, as estações? Sim. Certo que aqui no Brasil, aqui em Sorocaba, às vezes num dia nós vivemos as 4 estações no mesmo dia. Mas existe. Existe o frio e calor? Sim. Existe terra, queridos? Sim. Ou seja, enquanto houver terra, enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita. Aqui nós estamos vendo uma lei estabelecida pelo próprio Deus, e nós vamos ver que essa lei que está aqui no Antigo Testamento, ela vai se estender ali ao Novo Testamento, a Nova Aliança, porque em breve nós vamos ver outros textos no qual também essa mesma lei estará sendo trazida por Jesus, pelo apóstolo Paulo. Então nós temos aqui uma lei, nós temos aqui esse contexto de Noé, pós-dilúvio, dando um reset na terra. Quem sabe nesse ano você falou assim: eu preciso de um reset na minha vida. Eu preciso de um 2026 diferente na minha vida. Eu não sei como você iniciou esse ano, talvez você tenha iniciado fazendo aquela famosa listinha, onde nós colocamos ali sonhos, expectativas, projetos. Talvez está lá a sua listinha.
Mas o que eu quero te dizer nesta noite é que você vai sair daqui nessa noite. Você vai pegar aquela listinha e você vai olhar aquilo que você escreveu. E você vai ter um outro olhar agora. Você vai olhar aquilo que você colocou como um projeto. E você vai olhar e falar assim: o que eu preciso semear para que esse projeto possa acontecer na minha vida? O que eu preciso fazer? Porque, queridos, a lei da semeadura, ela é certa. Nós plantamos, nós vamos colher. E aqui, Deus estabelece essa lei. E as leis do nosso Deus, elas são imutáveis. A palavra do Senhor diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele promete, daquilo que Ele estabelece. E a lei do Senhor é imutável. E nós vemos que essa lei que rege a terra, como nós temos hoje ainda, dia e noite, continua prevalecendo. A lei da semeadura e da colheita também permanece válida até os dias de hoje. E aqui nós vamos entender um pouquinho que essa lei, quando nós ouvimos falar de semeadura e colheita, naturalmente a nossa mente já nos remete ao que é natural. Agricultura, não é? Quando a gente planta ali algo, quando a gente planta milho, a gente colhe milho, algo no âmbito natural. Mas o que o Senhor quer nesta noite, quer nos ensinar que essa lei, ela se estende, ela sai do natural e ela se estende ao plano espiritual, querido. E no plano espiritual não há terra infértil. No plano espiritual, aqui no plano natural, pode até ver aquela terra que é boa, que vai nascer, e a outra que não vai. Mas no plano espiritual, não há terra infértil. No plano espiritual, tudo que você planta, você colhe. E essa lei, ela está estabelecida nesse âmbito espiritual. A lei da semeadura também é estabelecida no âmbito relacional. Naquilo que eu semeio nos meus relacionamentos, em casa, na minha família, no meu trabalho. A lei também da semeadura, ela também acontece no campo moral, querido. E também acontece, como nós utilizamos muitas das vezes aqui, no momento do dízimo e da oferta, nós utilizamos o quê? A lei da semeadura, também falamos sobre ela. Então essa lei espiritual é algo que rege todas as áreas da nossa vida, todo o campo da nossa vida. E aqui, antes de nós entrarmos mais a fundo sobre os princípios que essa lei da semeadura e da colheita estabelecem, existe uma coisa também que nós precisamos entender na lei da semeadura. É que essa lei, ela é universal, querido e querida. Mas o que é isso, pastor? O que é essa lei universal? Essa lei universal, e eu quero que você abra a sua palavra ali em Gálatas capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 7 e 8. Gálatas 6, 7 e 8 diz assim: não se enganem, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então aqui nós entendemos que a lei da semeadura e da colheita, ela é no âmbito espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo diz: o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, mas o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. É uma luta entre carne e espírito. E o que vai vencer, querido?
aonde nós semearmos. Porque se nós semeamos para a carne, nós vamos colher destruição. Mas se nós semeamos para o Espírito, nós colheremos a vida eterna. A palavra que nós acabamos de ler é que está dizendo isso. Então a lei da semeadura, ela é universal. Então ela não é apenas natural, ela é espiritual. O que nós temos feito, nós temos plantado para colher somente no natural, queridos. Eu acho que esse ano de 2026 o Senhor está querendo nos mostrar que além, o Senhor está nos dizendo: mantenha os teus olhos fitos em mim, porque aquilo que você está plantando, você vai colher na eternidade, você vai colher aquilo que é eterno. E essa lei da semeadura, como eu disse, ela é universal, e é interessante que essa lei, ela funciona para todos. Ela funciona para cristãos e para não cristãos também. Você sabe aquela pessoa, não sei se você já ouviu isso, eu já ouvi, quando falam assim: ai, o fulano é um homem tão bom, ele é um pai de família tão exemplar, é com sua esposa, com seus filhos, é um homem próspero, é tudo bem, só falta Jesus. Você já ouviu isso? Já ouviu? Então, por que eu estou trazendo esse exemplo? Eu não estou falando aqui, querido, de salvação, tá? Não estou falando de salvação. Porque se essa pessoa que é tudo isso, se não tem Jesus, realmente ele não tem nada. Porque ele precisa. E aqui, eu não sei se tem alguém aqui ainda que não fez a sua entrega, não reconheceu Jesus publicamente, mas se você ainda não aceitou ao Senhor como teu único suficiente Salvador, se você ainda não declarou que Jesus, ele veio em carne, ele sofreu, ele morreu ali na cruz, levando todos os nossos pecados, nossas dores, nossas enfermidades, mas no terceiro dia ele ressuscitou, como nós cantamos aqui. Se você ainda não declarou isso, querido, você precisa declarar, porque a palavra diz: quem crer e for batizado será salvo. Nós precisamos disso. Então eu não estou falando de salvação, mas se essa pessoa que não é cristã, ela planta coisas boas, ela vai colher coisas boas. É a lei da semeadura, é uma lei universal. Ela vale para cristãos e não cristãos. A famosa reflexão de Asaf ali nos Salmos, né? Quando ele olhava e falava assim: mas por que o ímpio prospera? Mas por que o ímpio isso e o ímpio aquilo? Muitas vezes, querido, nós temos o ímpio, está plantando coisas boas melhor do que nós que estamos aqui dentro da casa do Senhor. Aleluia. O Espírito Santo está me incomodando aqui. Tem alguém aqui ainda que não fez essa confissão e quer fazer? Levante a sua mão. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Eu vou pedir para a pastora, uma das pastoras, ir orar com essa irmã para fazer a confissão. Amém? Aleluia, glória a Deus. Tem mais alguém aqui que não fez essa confissão? Essa confissão de reconhecimento de que o Senhor Jesus é o teu único Salvador, que crê que Ele morreu na cruz por você, que crê que Ele levou os seus pecados, crê que Ele, ali na cruz, Ele pagou um alto preço por você. Tem mais alguém que quer fazer essa confissão? Aleluia, glória a Deus, aleluia, amém, amém, glória a Deus. Então essa lei da semeadura, queridos, a palavra diz que ela vale para cristãos e não cristãos. Então aquilo que nós semeamos, nós colhemos.
independe de conhecimento, independe de intenção. A pessoa pode não saber nada sobre isso, sobre essa lei que nós estamos vendo aqui, mas se ela plantar, ela vai colher coisas boas. Porque a lei é assim, plantou, colheu. E essa lei, ela não se limita apenas a dinheiro, às nossas finanças, não. Essa lei, ela se limita a um âmbito maior. Palavras são sementes, queridos. O que nós temos declarado? O que nós temos declarado sobre a nossa casa? O que nós temos declarado sobre a vida dos nossos filhos? O que nós temos declarado sobre ali o nosso trabalho? O que nós temos declarado em oração ao nosso Deus? Palavras são sementes que estão sendo plantadas no reino espiritual. Atitudes são sementes. Quando eu pego e deixo ali um pouco dos meus afazeres e dedico um tempo a essa pessoa, dedico um tempo para ouvi-la, dedico um tempo, eu não estou perdendo tempo, eu estou ganhando tempo, eu estou investindo tempo. Atitudes são sementes, relacionamentos são sementes, queridos. Aqui nós temos sempre falado, né? Às vezes algumas mulheres ali, quando nós estamos conversando, vêm se queixar, mas olha, eu nunca sou convidada para nada. Eu não sou convidada ali para um chá, eu não sou convidada para um aniversário. E você tem aberto a tua casa e convidado outras pessoas? Você tem semeado relacionamento no reino do Espírito? Porque tudo isso são sementes, queridos. Não estou falando aqui de algo financeiro, estou falando de palavras, atitudes. Amém? Então nós vamos, a partir agora dessa introdução que nós temos, nós vimos aí sobre a lei da semeadura. Essa lei da semeadura, eu trouxe aqui 3 princípios. 3 princípios para que nós possamos ser ministrados pelo Espírito Santo e ter esse entendimento daquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Amém? O primeiro princípio dessa lei da semeadura é algo muito simples e muito básico que você já deve ter ouvido, mas como o pastor Mateus sempre diz, o óbvio precisa ser dito. O primeiro princípio da lei da semeadura é: nós colhemos o que plantamos. Diga, eu colho o que eu planto. Amém? Lá em em Mateus, querido. Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Abra sua Bíblia. Nós vamos ver aqui um texto, né, que vai nos embasar aqui nesse princípio de plantamos o que colhemos. Quando nós ouvimos falar, parece ser muito óbvio, né? Quem planta milho, colhe milho. Quem planta feijão, feijão. Arroz, arroz. Mas muitas vezes nós estamos plantando milho, querendo colher feijão, querendo colher outra coisa. E olha o que a palavra do Senhor diz em Mateus 7, 1 e 2. Diz assim: não julguem para que não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então aqui nós estamos falando de semear e colher. E no reino do Espírito é dessa forma. Quando nós semeamos coisas boas, nós colhemos coisas boas. E aqui nós estamos vendo alguém que está plantando julgamento. O que essa pessoa vai colher? Julgamento. Lá, não precisa abrir, mas lá em Salmo 7, 15 e 16 diz assim: quem cava e aprofunda o quê? Quem cava um buraco
e o aprofunda, ou seja, deixa esse buraco bem fundo, cairá nessa armadilha que fez. A sua maldade cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre o seu próprio crânio. Quem planta julgamento, colhe julgamento. E aqui, querido, não tem como falar sobre colher o que semear e não lembrar de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem escolhido. Quando o profeta Samuel foi até a casa de Davi, ungí-lo, não foi por um simples e mero capricho, não. Ele foi fazer isso porque o próprio Deus ordenou que ele fosse ali ungir Davi. Então Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem ungido, um homem escolhido, um homem cheio do Espírito Santo, porque a palavra diz que quando o espírito maligno se apossava de Saul, Davi pegava a sua harpa e tocava, e o espírito imundo saía, o espírito maligno saía ali da vida de Saul. Então Davi era um homem cheio do Espírito Santo. Davi era um homem vencedor de batalhas. Mas ninguém está imune à lei da semeadura e da colheita, querido. Nem Davi, com todo esse currículo. Em um momento de descuido, Davi plantou sementes erradas. Em um momento de descuido, ou como já temos falado aqui, em um momento de distração. As distrações que nos tiram do foco, do nosso olhar para o autor e consumador da fé. Ficamos distraídos e nesse momento de distraído acabamos plantando sementes erradas. Davi plantou adultério com Betseba e ali depois ele tentou esconder isso. Plantou o quê? Plantou mentira, plantou morte. Por quê? Plantou mentira porque ele falou: traz Urias aí da guerra, porque Betseba ficou grávida e eu preciso esconder isso que eu estou fazendo aqui. Mas não deu certo a estratégia dele. E aí, como não deu certo, ele mandou Urias para a linha de frente, ou seja, ele plantou morte, porque Urias, a palavra diz que Urias, ele morreu em batalha. Então Davi, ele foi plantando isso e parecia que nada tinha acontecido, né? Parecia, o tempo passou, parecia que nada tinha acontecido, o palácio continuava em pé, ele continuava ali reinando, mas a semente estava debaixo da terra, querido. Lembra que nós iniciamos falando que a terra, no reino espiritual, ela é frutífera, e ela é frutífera tanto para sementes boas como para sementes ruins. A semente estava debaixo da terra, e até ali que chegou o profeta Natã para confrontar Davi, para confrontar o pecado de Davi. E o que ele declara para Davi? A espada jamais se apartará da tua casa. Colheita. Plantou sementes ruins, colheita. Então, o que Davi colheu? Davi colheu dentro da sua própria família violência. Davi colheu rebelião dos seus filhos. Davi colheu dor. Davi colheu vergonha. Davi colheu lágrimas. Mas pastora, Deus não perdoa? Sim, Deus, ele perdoou Davi. E aqui, queridos,
Eu sei que o Espírito Santo está falando aqui ao coração de cada um de uma maneira muito individual. E aquilo que o Senhor está trazendo para você nesta noite não é para te trazer culpa. Como domingo o nosso pastor Rafael já declarou. Não é para te trazer culpa. Se Ele está trazendo para você algo aí, é para que haja restauração, é para que haja renovo, é para que você haja entendimento daquilo que nós precisamos plantar, as sementes que nós precisamos plantar, queridos. E Davi, Deus perdoou. Davi sim, perdoou. Mas as sementes, como eu disse, permaneceram. Ou seja, a colheita dessas sementes, elas permaneceram. O perdão, querido, o perdão, ele remove a culpa. Então o Senhor, Ele nos perdoa, Ele perdoa aquilo que nós fazemos, Ele nos perdoa sim. A graça do nosso Deus, ela restaura sim. A graça é o favor imerecido, nós não merecemos, mas o Senhor, Ele derrama sobre nós todos os dias, em abundância essa graça. A misericórdia do Senhor, ela é derramada sobre nós. O que é misericórdia? É aquilo que nós merecíamos. O que nós merecíamos como pecadores? Nós merecíamos o lago de fogo. Mas a misericórdia do Senhor, ela nos alcançou e Deus enviou o seu Filho. Deus deu o seu Filho, que Ele tinha de melhor, para morrer por nós, para que nossos pecados fossem perdoados, queridos. Deus perdoa sim, mas a colheita da semente ainda acontece. Ainda acontece. Deus, Ele não é injusto, querido. O Senhor, Ele é justiça. Ele é amor. Ele é amor, mas a palavra diz que Ele também é fogo consumidor. Então nós precisamos ter esse entendimento, ter esse cuidado daquilo que nós fazemos com as coisas do Senhor. Não se brinca. Nós precisamos ter esse temor, esse santo temor. Como diz aí na linguagem de hoje, Deus não passa pano para ninguém. Aquilo que Ele estabelece, Ele cumpre. Ele é fiel à sua palavra. Ele não é fiel a nós. Ele não é fiel àquilo de bonito que nós estamos fazendo. Ele é fiel à sua palavra. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Se eu planto perdão, agora que nós falamos de sementes ruins, vamos falar de sementes boas. Se eu planto perdão, o que eu vou colher, querido? Perdão. Vou colher restauração. Se você precisa liberar perdão para alguém, querido, libere. Libere, porque quando nós não liberamos perdão, não é a nós que nós estamos machucando, não é nós que nós estamos ferindo, não é a pessoa que nós precisamos perdoar que nós estamos ferindo, é a nós mesmos. Porque nós ficamos carregando um defunto nas nossas costas, dali para cá, de lá para cá, por falta de perdão. Eu já contei isso, acho que algumas mulheres sabem que eu geralmente conto ali no Redenção, na ministração. E algumas que caminham comigo, eu já contei isso. Mas, queridos, eu demorei 5 anos para perdoar uma pessoa. 5 anos. E todos os dias, durante esses 5 anos, ao orar, eu declarava, eu lançava sementes. Senhor, me ajuda a perdoar. Me ajuda a perdoar, me ajuda a perdoar. E o processo do perdão, o perdão ele é muito complexo, né? Às vezes eu não conseguia perdoar ele, de repente eu não conseguia me perdoar. E nós, na nossa humanidade, às vezes a gente joga até a culpa para Deus, fala que não consegue perdoar Deus. E esse foi um processo de 5 anos, eu pedindo para o Senhor,
para liberar perdão, e eu lançava sementes, mas quando eu levantava ali da oração, o meu coração ainda tinha mágoa, tinha rancor. Mas as sementes estavam sendo lançadas. E mesmo eu não vendo o que estava acontecendo, elas estavam ali embaixo da terra. E no tempo certo essas sementes germinaram. E teve um dia específico em que o Senhor falou para mim. Esse foi um dia que me marcou muito, porque eu ouvi audivelmente a voz do Senhor falando que aquele era o momento. E eu fui até essa pessoa e pedi perdão. E eu não pedi perdão jogando na cara dele aquilo que ele fez. Porque quando o perdão acontece, o Senhor nos mostra como um espelho aquilo que nós estamos fazendo. Aquilo que nós precisamos liberar. E ali naquele momento eu fui falando, olha, eu quero te pedir perdão por isso. E fui liberando. Querido, a partir daquele momento, dessa liberação de perdão, houve uma restauração na minha vida. Houve uma restauração em todas as áreas da minha vida. Houve uma restauração na minha área, na área familiar. Houve uma restauração na minha área ministerial. Houve uma restauração na área profissional. Porque quando nós plantamos perdão, nós colhemos restauração. E essa restauração, ela se estende em todas as áreas da nossa vida, querido. É a lei da semeadura. E quando nós falamos de perdão, em Lucas, ele traz o mesmo texto que nós lemos agora, que nós acabamos de ler agora, né, de Mateus. Mas ele traz com um pouquinho mais de dados. Olha o que ele fala, Lucas capítulo 6, versículo 37 e 38. Diz assim: não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. A lei da semeadura é ou não é algo que nós precisamos entender? Que nós precisamos, mais do que entender, viver. Quem planta generosidade vai colher o quê? Provisão, querido. Se você tem plantado generosidade na sua vida, você vai colher provisão. Olha o que diz em Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Nós não estamos falando de moedas. Nós estamos falando aqui de atitudes, de palavra. Aquele que dá alívio ao outro, alívio também receberá, queridos. Eu colho o que eu planto. É um efeito bumerangue, né? Aquilo que, quando eu jogo aquele bumerangue, ele volta. Tudo que vai, volta. E aqui, para ficar bem claro, eu queria trazer uma ilustração de uma caixa de correio. Você consegue visualizar uma caixa de correio? Domingo eu fui na casa do meu pai. Pai, você tirou a caixa de correio lá do portão, né? Não está lá mais. Mas antigamente toda casa tinha uma caixa de correio. E até no apartamento também. Onde eu moro tem as caixinhas de correio onde deixam ali. Eu passo lá para buscar. Visualizou a caixa de correio aí? Amém? Sim? Então imagine essa caixa de correio. Todos os dias, ou
né? Esporadicamente vai chegar alguma coisa nessa caixa, certo? Pode chegar o quê? Conta, né? Pode chegar ali nessa caixa conta, pode chegar cartas. Hoje em dia, nós não recebemos mais carta, mas teve uma época que nós recebíamos cartas por correio, né? Pode chegar propaganda nessa caixa. Mas repare numa coisa, querido e querida, pensando nessa caixa de correio. Você nunca vai receber algo que alguém não tenha colocado primeiro, certo? Ou alguém colocado primeiro, ou você mesmo colocado ali, não é? Ou vai aparecer como uma mágica alguma coisa ali? Não, você nunca vai receber algo que alguém não tenha colocado. Ou seja, se alguém colocou ali uma conta, você recebeu o quê? Uma cobrança. E como bom cristão, nós precisamos ter as nossas contas em dia, hein? Então, recebeu uma cobrança. Se você recebeu ali uma carta, se colocaram ali uma carta, o que você recebeu? Uma mensagem de alguém que mandou essa carta para você. Se alguém, hoje em dia tem o Mercado Livre. Se você, né, chegou lá o Mercado Livre, se você recebeu uma encomenda, você recebeu ali um pacote. Não é isso? Você nunca vai receber algo que alguém não tenha depositado ou que você mesmo não tenha depositado. A vida, querido, funciona dessa mesma maneira, como uma caixa de correio espiritual. O que chega até você hoje, em algum momento, foi depositado por alguém. Ou foi depositado por você mesmo. Às vezes você, filho que está aí, você está aí hoje porque teve uma mãe que orou por você. Porque teve uma mãe que depositou diante do Senhor as suas lágrimas e as suas orações. Assim como você, marido, você, esposa, também. Alguém orou por você, ou você mesmo. O que você tem depositado diante do Senhor? Que sementes você tem depositado diante do Senhor? Para que alguém possa receber, ou para que você mesmo possa receber? Quem planta palavras duras, queridos, vai colher o quê? Relacionamentos quebrados. E aqui eu não estou dizendo que nós não devemos acertar aquilo que nós precisamos, conversar com as pessoas, mas aquilo que nós vamos falar, a Bíblia nos ensina que nós devemos falar em amor. Em amor. Corrigir em amor. Mas se você tem plantado palavras duras, quem sabe seus relacionamentos estão sendo quebrados. Aqui nessa casa de oração nós falamos muito sobre honra. Mas nós temos plantado respeito para colher honra. Quem planta indiferença, querido, fica na solidão. Colhe solidão, porque se você não tem tempo para mandar uma mensagem para alguém, se você não tem tempo para construir um relacionamento, você vai se sentir sozinho. Nós somos um corpo, o corpo de Cristo, nós precisamos um do outro. Um dedo não anda sozinho, precisa da mão, precisa do braço, precisa do corpo. Nós precisamos construir esses relacionamentos, nós não podemos ser indiferentes ao nosso próximo. A palavra diz que nós precisamos dar suporte. Dar suporte não é, eu tenho que suportar o irmão Humberto, né? O irmão Humberto tem que suportar ele. Não, querido, é dar suporte. É ser suporte. No momento que meu irmão está fraco, está precisando de uma oração, está precisando, eu não estou tendo uma vida com Deus, eu não estou conseguindo, dê a mão para ele e fale, eu vou caminhar junto com você. Porque lá na frente um dia é você que pode precisar disso. Você que pode precisar desse suporte.
Quem planta perdão, colhe restauração, como nós já falamos. Deus, querido, Ele não está mandando coisas aleatórias para você, para a sua vida, não. A maioria das colheitas é apenas resposta natural de sementes que já foram lançadas. Se você não está gostando do que você está recebendo nessa caixa de correio, se você não está gostando daquilo que você está recebendo, quem sabe é hora de você colocar outras coisas dentro dessa caixa de correio. Você quer uma vida, você quer experimentar algo mais do Senhor, um sobrenatural do Senhor? Quem sabe você precisa plantar mais intimidade com Ele. Você precisa passar mais tempo com Ele, para a voz do Espírito Santo ficar perceptível quando Ele falar com você, querido. O que nós temos plantado, o que nós temos colocado nessa caixa. Deus não erra na colheita, Ele apenas responde à semente, querido. Deus não erra. Ele apenas está respondendo às sementes que você tem lançado. Amém? Quem está comigo? Aleluia, glória a Deus. Talvez você achou que hoje a palavra ia ser um pouquinho mais branda, eu também achei. Mas a gente fala aqui o que o Senhor já falou com a gente. E olha que o Senhor deu uma chicotada, né? O lombinho está doendo aqui. Mas o Senhor, Ele trata conosco com amor, amém? Ele trata conosco nos restaurando. Então, queridos, primeiro princípio qual é mesmo? Colhemos o que plantamos, amém? Colhemos o que plantamos. Segundo princípio da lei da semeadura e da colheita. Nós colhemos na proporção do que nós semeamos. Vamos dizer isso? Eu colho na proporção que eu planto. Amém? Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. 2 Coríntios 9, 6. Diz assim a palavra: quem semeia pouco, pouco também colherá. Quem semeia com fartura colherá. Então, a colheita, ela acontece na proporção da nossa semeadura. Então aqui nós entendemos o seguinte: não é apenas o tipo de semente que nós estamos plantando, mas também o volume dessa semente. Amém? O volume, a quantidade que você está plantando, a frequência, com que recorrência você tem plantado. Às vezes há uma grande semeadura isolada, ou seja, nós vamos colher de uma maneira pontual. Hoje, a oferta aqui foi uma semeadura assim, amém? O pastor Rafa, inspirado pelo Senhor, ele disse que hoje nós fecharíamos essa campanha. Então, você que lançou a sua semente, você semeou de uma maneira isolada. Você terá uma colheita daquilo que você semeou. Agora, quando nós semeamos constantemente, a nossa colheita é o quê? Contínua, querido. É na proporção que nós semeamos. E isso, querido, é algo que nós precisamos entender. Isso trata do quê? De perseverança, de constância. Quantas vezes, quem sabe, nesse ano você iniciou o ano dizendo: eu vou ler a Bíblia o ano todo. E nós estamos no dia 6 e você já falhou.
Ou esse ano eu vou acordar mais cedo para passar um tempo com Deus e já, mas eu estou de férias, eu vou ficar mais um pouquinho na cama. A semeadura precisa ser o quê? Constante, contínua, porque nessa proporção é que nós vamos colher. E aqui eu quero trazer um exemplo para que fique algo assim fixado aí na sua mente. Irmão Otávio, você me ajuda nesse exemplo? Eu trouxe até aqui para você visualizar. Amém? Porque eu quero que você saia nessa noite, que você viva 2026 na sua melhor e maior colheita. Amém? Quem crê nisso? Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Amém. Olha, eu tenho aqui, o irmão Otávio vai me ajudar nessa ilustração que eu quero fazer aqui. E eu preciso de 2 pessoas aqui para me ajudar. Quem se voluntaria? Senão eu vou chamar. Aqui, que bênção. Você quer o balde ou quer o copo? Olha lá, cada um, não fui eu que escolhi. Amém? Então, olha aqui, essa ilustração. Aqui eu tenho uma torneira, certo? Uma torneira. A torneira, ela está aqui. Essa torneira, ela vai ser a mesma. Lógico que não vai sair água dessa torneira hoje, né? Mas pense aqui, essa torneira jorrando água, né? Amém? Essa torneira jorrando água. A torneira é a mesma. E vamos aqui, imaginar que aqui a fonte dessa torneira é o quê? É o próprio Deus. Amém? É o próprio Deus. Então a torneira é a mesma, a água é a mesma que vai sair dessa torneira. E aqui nós temos o pastor Ivan e o pastor Mateus. E eles vão vir aqui, né, fazer essa semeadura. Vamos dizer que o balde e o copo são essa semeadura. Então, a torneira vai cair dentro do balde, a água vai cair dentro do balde e vai cair dentro do copo. Quem é que vai receber mais água? O balde? Não é o copo, não? É o balde. E por que isso? A torneira não é a mesma? A água não é a mesma? A fonte não é a mesma? E o que mudou? A proporção daquilo que eles vieram buscar, queridos. É a sede que eles estão. O pastor Ivan, ele já escolheu o balde porque ele pegou na hora. Ele falou, eu quero mais. Eu quero mais. O pastor Mateus, ele queria mais também, mas só sobrou o copo para ele nessa ilustração. Ou seja, depende da fonte a sua colheita? Não. Depende de nós, daquilo que nós vamos plantar. Amém? Obrigada, queridos. Tá bom. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se você chegar diante de Deus com um copinho pequenininho, Deus vai derramar sobre você, sobre a sua vida, aquilo que vai matar a tua sede, querido. Agora, se você chegar diante de Deus com sede, com um balde, querido, o mesmo Deus que é a fonte de água viva, Ele vai derramar na proporção da tua sede. Então, esse ano de 2026 é um ano que o Senhor está nos chamando para termos mais sede de Deus, para vivermos algo a mais do Senhor, querido. No primeiro dia aqui, o pastor Rafael, ele viu um rio, uma fonte a jorrar. A fonte é a mesma. Agora vai depender de mim e de você ir até essa fonte para receber aquilo que o Senhor já está derramando.
Hoje é o 6º dia. O que você tem recebido? O que você tem recebido? Qual tem sido sua sede ao receber, ao entrar? Você tem ido de balde ou de copinho? A quantidade recebida, ela é totalmente diferente para cada um. Por quê? Porque Deus ama mais um do que o outro? Não, porque é a fome e a sede, o desejo que nós temos, que nós nos aproximamos do Senhor para receber. A torneira limitou alguém? Limitou o pastor Ivan? Limitou o pastor Mateus? Não. A água, ela não escolheu. Eu vou cair mais no balde porque tem mais. Não, querido. A diferença foi a capacidade colocada debaixo dessa água. Qual tem sido a sua sede? Como você tem chegado? Nós colhemos na proporção que nós semeamos. Quem semeia pouco, colherá pouco. Quem semeia mais, recebe mais. Essa é a lei da semeadura. Não porque Deus ama mais um do que o outro, não porque alguém é mais bonito do que o outro, não. É a proporção da colheita, ela acompanha a proporção da semeadura. Aquilo que nós temos semeado, aleluia. Deus, querido, é uma fonte de água a jorrar. Deus não fecha a torneira, queridos. Deus não fecha, Deus não muda. Deus não diminui a fonte. Ele é fonte de água a jorrar. O que muda é o tamanho da nossa sede. O tamanho do recipiente que colocamos diante dele. O que você tem colocado diante de Deus já nesses 6 dias? Nós estamos vivendo algo sobrenatural do Senhor, querido. Você já ouviu tantas palavras aqui. Nós poderíamos usar a palavra do 2º dia. O que tem sido a sua prioridade? A tua prioridade tem sido chegar diante do Senhor com essa sede e querer, Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais do Senhor, mas precisa semear. É aquilo quando o pastor falou, às vezes nesse momento de semear, o Senhor vai te acordar de madrugada para que você semeie ali em oração, e a palavra ela te dá um embasamento, porque diz, aquele que bate, abre, aquele que busca, aquele que clama, o Senhor concede. É a nossa sede, a proporção da nossa sede, da nossa semeadura, querido. Você quer uma colheita maior na sua vida? Aleluia! Glória a Deus! Então, a pergunta que você tem que fazer para o Senhor não é: será que Deus quer me dar? Não é essa a pergunta que você tem que fazer para o Senhor. Será que Deus quer me dar? A pergunta correta para você fazer é: qual tem sido a proporção da minha semeadura? Você lembra quando eu falei no início que talvez você saia daqui nessa noite pegando a sua listinha e vendo ali o que você colocou e revendo aquilo que você precisa plantar? É exatamente isso, querido. Se você colocou ali na sua listinha, eu quero viver 2026 algo sobrenatural do Senhor. O que você vai precisar plantar? Você vai precisar plantar intimidade com Ele. Você vai precisar plantar ali adoração, se render, se jogar aos pés do Senhor. Ou precisar aumentar a sua fé. Porque quando nós colocamos a nossa fé em ação, nós vemos milagres e sobrenaturais acontecendo. É a semeadura, querido. A fonte, ela é infinita, mas a colheita, ela respeita o tamanho da semente, a quantidade da semente lançada. Amém? E aqui não tem como deixar de lembrar da viúva de Sarepta, né? A viúva de Sarepta estava ali num momento de fome, num momento de escassez, não tinha mais nada ali na sua casa, escassez extrema, ela tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite, era o que ela tinha, querido.
Era isso que ela tinha. Humanamente, não tinha sobra nenhuma. Tinha um mínimo para ela sobreviver. Mas, para ajudar, chega o profeta Elias ali na casa da viúva. E o que o profeta Elias pede para a viúva? Faça um bolo para mim. E aí, o que a viúva fez? Ela podia ter plantado uma semente ruim, dizendo, não, uma semente egoísta, não, é a única coisa que eu tenho, e eu vou fazer um bolo para você ainda. Não. Mas ela escolheu semear. Ela escolheu obedecer, querido. Ela pegou e fez aquele bolo para o profeta. Ela fez aquele bolo com o mínimo que ela tinha. Ela não guardou para si. Ela semeou aquilo que ela tinha. E ela não semeou do que sobrava, porque não sobrava nada. Ela semeou do que era essencial na sua vida. Quantas vezes nós semeamos o tempo que nos sobra para o Senhor? Nós semeamos aquilo que não nos faz falta. Como o pastor Eric ministrou aqui, nós não ministramos as nossas primícias ao Senhor. E o Senhor, Ele quer que nós entreguemos tudo a Ele, querido. Porque tudo que nós temos é dEle. Tudo que nós temos é dEle. E tudo que nós precisamos vem dEle. Ele é tudo para nós. Ela semeou do que era essencial. E nós vemos que nessa proporção de entregar tudo naquele momento, qual foi a colheita da viúva? A palavra do Senhor diz, lá em 1 Reis, onde está essa história, 17:16, diz que a farinha da panela não se acabou e o azeite da botija não faltou. Nós queremos viver coisas sobrenaturais do Senhor, mas cadê a unção? Cadê o tempo com Deus? Cadê aquilo que nós precisamos? Nós queremos derramar na vida das pessoas, mas nós não buscamos isso. Nós não buscamos isso. E o Senhor, Ele quer nos levar para um nível mais profundo. Isso já tem sido falado aqui nesses dias. O Senhor quer que você largue tudo. Porque até quando as águas estão nos artelhos, nos joelhos, ainda você tem ali o domínio. Mas o Senhor quer que você mergulhe. O Senhor quer te levar a águas mais profundas, queridos. A fonte é inesgotável. Que nós possamos semear continuamente. E creia, queridos, que a provisão também será contínua na sua vida. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Aleluia! Deus, Ele vê o nosso coração. Deus vê a intenção do nosso coração. Aleluia! Quem entrega tudo que pode, recebe tudo que precisa. Tudo que precisa, a gente recebe, a gente entrega. Quando a gente entrega tudo, querido. Quem semeia com fartura colherá. A pergunta não é quanto eu tenho para semear, querido. Essa não é a pergunta que você precisa fazer para o Senhor. A pergunta correta é: quanto daquilo que eu tenho, eu estou disposto a colocar nas mãos de Deus? O que você está disposto a colocar nas mãos de Deus? O que o Senhor tem pedido para você? Eu não sei, mas você sabe. O Espírito Santo tem falado ao seu coração nesses dias. O Senhor tem pedido coisas aqui para cada um de nós, coisas especiais, muitas vezes que nós precisamos deixar de fazer.
O Senhor está tirando véus dos nossos olhos, como foi pregado ontem aqui. Essa seria a pergunta que você tem que fazer. Deus não mede a semente pelo tamanho, mas Ele mede pela proporção da entrega que nós estamos fazendo, querido. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, qual foi o primeiro princípio? Nós colhemos o que nós semeamos. Amém? Pegou aí essa chave? Segundo princípio, qual foi? Nós colhemos na proporção que nós semeamos. Você pegou aí? Amém? Mais uma chave. E o terceiro, querido, terceiro princípio dessa lei da semeadura. Esse é difícil. Esse é difícil nós vivermos. Há um tempo até a colheita. Diga, há um tempo até a colheita. Quero que você abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 4, versículo 26 de 26 a 29. Marcos 4, 26. Diz assim: o reino de Deus é como um homem que lança semente à terra, e dorme, e se levanta, de noite e de dia. E a semente brota e cresce, sem ele saber como, porque a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E logo que o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque é chegada a colheita. Em Eclesiastes 11, esse você não precisa abrir, mas diz assim, ó: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra, querido. O que nós entendemos com esses textos? Não existe colheita imediata. E é aqui que nos pega. Porque muitas vezes a nossa pressa, a nossa ansiedade, nós queremos o quê? Plantar e logo colher. Esse tempo da espera da colheita é muito doloroso para nós. O tempo da colheita, ele não é determinado por nós. E aqui eu lembrei de uma criança. Você pode ter feito já com o seu filho, ou você mesmo ter feito quando você era pequeno, mas acredito que todo mundo já teve essa experiência de plantar o feijãozinho, né? Plantar o feijãozinho ali no algodão para ver nascer. E aqui, quando o Senhor me trouxe isso, o Senhor me falou também sobre a questão dos filhos maduros. Sabe por quê, querido? Uma criança, quando planta, ele não tem maturidade para entender o tempo de espera. Então, essa criança que planta, ela plantou ali 1h da tarde, 2 horas, ela vai lá e vai falar assim: já nasceu? Ainda não. Aí depois de 2 horas, mas já nasceu? Não. No dia seguinte, ela vai perguntar de novo: já nasceu? A criança não tem maturidade para entender. E é por isso que o Senhor, Ele está falando aqui com filhos maduros, queridos. Filhos que entendem que há um processo. Entendem que a colheita, ela não vai acontecer de uma hora para outra. Deus guarda os créditos da semeadura para o tempo certo. A colheita, ela pode vir logo, sim. Você pode já começar a plantar aqui nesse ano de 2026 e colher esse ano já.
Amém, glória a Deus. Mas às vezes a colheita, ela vai demorar um pouco. Virá anos depois. Às vezes esse ano você vai colher coisas que você plantou lá atrás. E muitas vezes lá atrás, quando você plantou com lágrimas. E a palavra diz: aquele que semeia com lágrimas voltará com alegria, trazendo seus feixes, querido. O que você tem plantado com lágrimas não está passando despercebido, querido. A semente está ali, está debaixo da terra, está ali crescendo, está criando raízes. Não está passando despercebido. Isso que nós vamos viver, o Senhor trouxe ao meu coração, nós vamos viver algo que os nossos olhos naturais não estão esperando, como igreja, como expansão. Você crê nisso? Amém? E isso daqui que nós estamos vivendo, querido, foi plantado lá com choro, foi plantado com lágrimas. Aqui eu quero honrar a vida do pastor Rafa. O ano passado, quantas lágrimas, pastor? Que afetaram até a saúde do nosso pastor. Mas a colheita, a semente estava ali, ó. A semente estava embaixo da terra. A semente estava criando raízes para crescer, para que nós possamos agora, nesse tempo do Senhor, usufruir da colheita que Ele tem para nos dar. E aqui eu quero declarar sobre a sua vida, querido. Você que está orando pelo seu esposo, não deixe de orar por ele. Não arranque a semente que você plantou. Não arranque fora de hora. Porque quando nós arrancamos fora de hora, nós abortamos essa semente, querido. A semente precisa morrer. A semente precisa passar por esse período. Esse período de enraizamento. E a colheita, ela vem do Senhor. Você que tem orado pelo seu filho, continue orando, continue clamando. Aleluia. E muitas vezes a colheita, ela vai beneficiar gerações futuras. Eu creio que o que eu colho hoje, essa colheita faz parte de sementes que meu pai e minha mãe plantaram sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. E eu creio que aquilo que eu planto hoje, a minha filha colhe e a minha neta colherá também, queridos. Gerações futuras, quando nós colhemos, quando nós plantamos ali uma semente e nasce uma árvore, muitas vezes nós não vamos usufruir da sombra dessa árvore, mas a nossa geração futura vai usufruir dessa árvore que está sendo plantada. Há um tempo para a colheita, querido. Há um tempo para ela amadurecer, há um tempo para ela germinar. Não desanime no processo. Em Gálatas 6:9 diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. O Senhor está nos levando, queridos, a um tempo de permanência, a um tempo de constância, a um tempo de ousadia na sua presença. O relógio, querido, não é nosso. O relógio não é nosso, o relógio é dele. É ele que dá o tempo da colheita. Não importa quantas vezes você volta ali para ver o relógio, o que está acontecendo. O relógio, ele não vai apressar a colheita. Você vai colher no tempo que o agricultor, Jesus, ele disser que é o tempo para colher. A palavra diz que Apolo regou, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem que dá o crescimento? Ele. É ele que dá o crescimento.
Amém? Você entende que essa palavra é para filhos maduros, filhos que entendem, filhos que confiam no tempo do Senhor? Há um tempo para germinar, há um tempo para crescer, há um tempo para amadurecer. Não arranque antes da hora aquilo que você tem plantado só porque você ainda não viu. Não perca tudo, querido. Não perca tudo que você tem semeado. Na nossa vida espiritual também acontece dessa mesma forma. Deus, Ele trabalha com processos, querido. Ele trabalha com processos, Ele não trabalha com a nossa ansiedade, com aquilo que nós queremos. A semente que você plantou em oração, em fidelidade, em caráter, em generosidade, ela não está perdida só porque ela ainda não apareceu. É um processo que você precisa passar. O silêncio de Deus não significa abandono. Mas pastor, eu estou orando e parece que os céus são de bronze. Parece que minha oração não chega ali no trono. A demora não significa que Deus está negando, querido. Muitas vezes a gente tem um processo para passar. A semente está ali na terra, está ali no escuro, criando raízes. Deus está trabalhando debaixo da terra. Aleluia! Nós precisamos entender esse tempo da espera, esse tempo da colheita. Não desista cedo demais, não arranque a semente antes da hora. Confia no processo, querido, porque Deus nunca se atrasa, amém? Existe um louvor antigo que fala, né? Que Jesus, Ele é o plano melhor. Ele nunca chega atrasado. A sua hora é perfeita, a sua maneira a mais linda. Deus não se atrasa na colheita. A semente, ela cresce ali no escuro antes de aparecer na luz. E olha que lindo, queridos. A palavra do Senhor diz que ali em Maria foi plantada uma semente. E nós só conseguimos receber a redenção quando essa semente precisou morrer. Jesus precisou morrer também. E aqui não tem como deixarmos, quando a gente pensa nesse tempo de espera, não tem como não lembrar de José. José, o Senhor entregou para ele, mostrou para ele o que seria o futuro, mostrou planos, mostrou projetos ali para José. Mas o que aconteceu com José? A colheita não foi rápida. A colheita teve um processo. E olha que José, ele plantou fidelidade, amém? Ele plantou fidelidade, mas ele colheu inveja dos irmãos. Ele plantou obediência, mas ele colheu uma cova. Ele plantou caráter ali na casa de Potifar, quando ele se negou a deitar com a esposa de Potifar. E o que ele ganhou? Uma prisão injusta. Mas havia um processo, querido. E muitas vezes Deus, Ele não nos explica o processo. Ele nos dá algo, e aí no processo e na caminhada, nós precisamos perseverar. Nós precisamos continuar caminhando. Humanamente falando, parecia que quanto mais José fazia o que era certo, mais demorava a colheita, aquilo que Deus tinha entregado para ele. Mas a semente não estava morta, querido. A semente, ela estava amadurecendo no tempo de Deus. E quando nós vemos que José, ele foi perseverante, apesar da colheita ruim que ele estava tendo naquele momento, durante o processo, ele foi perseverante. E nós vemos que no final, de prisioneiro, ele foi para o governo.
ele foi governador. De esquecido ali onde ele estava, ali na prisão, ele ganhou autoridade. Foi colocado um anel no seu dedo, foi colocado vestes ali de autoridade sobre ele. De humilhado, ele foi instrumento de salvação para uma nação inteira. Porque a palavra do Senhor, ela se cumpre. Sementes são promessas, queridos. Quais são as sementes que o Senhor tem te dado? Quais são as promessas que o Senhor tem te dado? Aleluia. Glória a Deus. Fique em pé, querido. Aleluia. Então nós estamos nesse tempo de liberação do sobrenatural do Senhor, e nós estamos entendendo que a lei da semeadura, ela é algo imutável. Aquilo que Deus estabeleceu, ele se cumpre. E nós vemos aqui alguns princípios dessa lei. E a verdade é que se você não entendeu nada de tudo isso que foi falado, mas você sair dessa porta e falar, eu vou praticar, você vai colher. Porque não precisa de entendimento, você não precisa ser um PhD em semeadura e colheita. Você só precisa praticar, você só precisa obedecer. E como nós começamos lá o primeiro texto falando de Noé, ele entendeu esse processo. Noé, quando o Senhor falou, faça a arca, Noé não ficou questionando o Senhor, mas por que eu preciso fazer a arca? Mas eu nunca vi chuva, naquela época até então não tinha chovido. Noé não era um construtor de arca, não tinha um manual para construir, não. Mas Noé, ele obedeceu. Ele não entendeu qual era o processo, quanto tempo ficaria ali ele construindo, quanto tempo viria a chuva, mas ele obedeceu. E a cada martelada que ele dava, ele martelava, era uma semente. Eu não estou entendendo, mas eu continuo fazendo. Eu não estou entendendo o processo, mas eu continuo martelando, querido. É isso que o Senhor está nos falando nessa noite. Ele quer nos levar a esse lugar onde nós não precisamos entender aquilo que Ele quer fazer. Nós apenas obedecemos aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos, que são sementes que nós precisamos plantar. Aleluia. E eu quero aqui chamar você. Eu não sei qual foi a linha ali que o Senhor falou com você nesta noite. Talvez você o Espírito Santo tenha trazido ao seu coração aí uma visualização de sementes ruins que você tem plantado, ou que você não tem plantado nada. Mas o Senhor, Ele está trazendo à tua memória aquilo que dá esperança. Ele está trazendo à tua memória promessas que Ele fez a você como indivíduo, como família. E nesta noite, Ele quer que essas promessas, essas sementes, elas sejam lançadas na terra, nesse terreno fértil que é o reino do Espírito, esse reino espiritual, onde ali tudo frutifica, queridos. Talvez você tenha tido um coração mais egoísta, não tem lançado tanto as suas sementes, não tem lançado na proporção, não tem lançado com frequência. Ou talvez para você o mais difícil tem sido esse tempo de demora, esse tempo de espera, esse tempo de confiar naquele que realiza, naquele que é fiel para cumprir e para nos dar uma boa, agradável. A palavra do Senhor fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, queridos. Eu quero te chamar aqui para o altar,
para que você possa, como um terreno fértil, estar trazendo aqui ao altar aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Aleluia. Talvez são sementes, talvez o Senhor precise restabelecer aí em você essa confiança. Deus usa o tempo para te preparar para a colheita que você pediu. Talvez você esteja dizendo: pastor, eu já estou aguardando há tanto tempo, eu já estou desanimando. Mas o Senhor te diz nessa noite: não desanime, não desanime. O tempo da colheita está chegando, o tempo da colheita está chegando. Aquilo que você tem plantado com lágrimas, você colherá com júbilo, você colherá com alegria. Qual é a sede? Qual é a proporção da tua sede? Como você tem chegado diante do Senhor? Aleluia.